Boa noite. O tema da live de hoje é Mindfulness e como que o Mindfulness pode estar ajudando no processo de emagrecimento e com a sua autoestima. A convidada de hoje é a psicóloga Gabriele Tedesco. Por qual motivo eu convidei ela? Porque ela trabalha bastante com Mindfulness, assim como eu. Somos apaixonados por essa ferramenta. Ela mudou realmente a minha vida, mudou a vida dela. Ela entrou aqui, eu vou estar convidando ela para participar da live. Opa. Gabi, manda o convite aí, fazendo favor, que aqui tá... Aguardando. Patrick acabou de entrar. Aí, deu certo. Deu certo. Tudo bem, Gabi? E, Gabi, Tudo como bem, que Rony? Boa você... noite. Boa noite, pessoal que tá por aqui, que veio do meu Instagram, que veio do Instagram do Rony. Como que você conheceu o Mindfulness? Como que você conheceu como pessoa e como terapeuta? Como que você começou a trabalhar com isso? Bom, vamos lá então, né? Hoje a gente vai falar de uma coisa que eu sou apaixonada, o Rony já estava comentando aqui, tanto eu quanto ele, né? Nós gostamos muito de trabalhar com isso, é uma ferramenta em comum que a gente usa. E eu conheci o Mindfulness há alguns anos, acho que aí já há uns 4 anos, mais ou menos, dentro da TCC, que é a Cognitivo Comportamental, que é a nossa linha de trabalho também, né? Que eu e o Rony trabalhamos bastante dentro dessa teoria. E na Cognitivo Comportamental, os últimos estudos aí, né, as últimas teorias que saíram, trabalham um pouquinho em relação ao Mindfulness. Eu estava num grupo de estudos e eu conheci. E eu falei assim, nossa, gostei desse negócio aqui, né? Gostei disso. Me tranquilizou um pouco, porque eu era uma pessoa muito ansiosa, eu tinha muito... A minha mente ficava sempre muito nesse lugar de perfeccionismo, né? Então eu buscava muito perfeccionismo. E aí depois disso eu comecei a ir atrás, né? Descobri que existe também, né, o Mindfulness, assim, vamos dizer, fora da psicologia, instrutores de Mindfulness, mas a minha paixão mesmo é trazer, agregar junto com a psicologia esse estado mental, né? De estar presente, sem julgamentos e de uma forma muito mais aberta para tudo aquilo que está acontecendo. Ah, deixa eu dar boa noite para quem está aqui junto com a gente, que aparece aqui também, ó, a Lu Randa, o Glauco, o Patrick. Boa noite, gente. Que bom ter vocês aqui. E eu ia pedir para você estar explicando o que é Mindfulness. Às vezes alguém está assistindo e não sabe, mas você já acabou de explicar, né? Que basicamente é isso, né? Basicamente você estar presente no aqui e agora e observar com compaixão. A forma que eu conheci Mindfulness foi até no mesmo grupo que você, no mesmo grupo de estudo, mas o meu problema era com questão de prova na faculdade. Eu ficava muito ansioso e caía o rendimento. E eu comecei a aplicar as técnicas de Mindfulness nesse momento. E eu percebi que acalmou, e eu percebia que aquele bicho de 7 cabeças não era tão assustador assim, que eu comecei a olhar com calma. Não, eu sei isso. Então, isso modificou por completo. E qual que são os principais pontos dentro do Mindfulness? Eu sei que são muitos, são vários, mas quais você considera como prioridade? Bom, então, gente, assim, quando a gente fala em Mindfulness, eu falo muito de um estado mental, né? De um estilo de vida. Então, Mindfulness é a mente focada, a mente presente, a mente atenta, a atenção plena. Então, quantas vezes a gente fica só presente em algum lugar, né? De corpo presente? Talvez até as pessoas que estão assistindo aqui, quantas vezes você só esteve de corpo presente, ou talvez até nessa live aqui, você, por um acaso, parou, tá aqui uns 5 minutinhos para ver, não sabe se vai dar continuidade, se vai prestar atenção, se vai continuar fazendo o que você estava fazendo na sua rotina, na sua vida.
Então, assim, eu quero te convidar agora a estar inteiramente, né, não só de corpo, mas com toda a sua mente, com todos os seus pensamentos presentes aqui com a gente, nessa live, nesse encontro, né? Porque é isso que fala o Mindfulness. Se eu estou fazendo alguma coisa, né, como eu estou aqui falando com vocês, eu estou totalmente focado falando com vocês. Se eu estou comendo, como no caso que o Oni trabalha bastante com isso, eu como comendo. Eu abraço, abraçando. Eu descanso, descansando. Quantas vezes a gente descansa preocupado, né? Descansa com a mente agitada e aí o corpo não consegue descansar, a cabeça não consegue descansar. Ou eu como culpado, eu como ansioso, né? Sem saber ali se eu quero comer, se aquilo vai fazer bem para mim, se eu tô com fome mesmo ou não. Então, mindfulness é estar completamente na minha experiência do agora e buscar não ter julgamentos. Isso é um processo longo que a gente vai tendo, né? É um trabalho mental que a gente precisa fazer. Não é do dia para a noite que a gente consegue viver nesse estado mental, nesse estilo de vida de mindfulness, mas é não ter julgamentos, né? Eu não coloco tudo numa caixinha de bom ou ruim, de certo ou errado, e também de uma forma muito mais gentil, né? Mais cuidadosa, que é o que o Rony trouxe, da compaixão. Assim, e é algo que parece simples, mas é extremamente difícil. Você está presente no aqui e agora, como você falou. Quantas vezes você está descansando, mas não está descansando, porque sua mente está trabalhando. E por isso que vem a insônia, vem a tensão muscular, que é muito presente na ansiedade, esse fato que a mente está procurando um perigo o tempo todo. Por quê? Você não está presente no aqui e agora. Uma pergunta simples. Todos que estão aqui, principalmente na época de coronavírus, creio que você lava a mão. Mas como que você lava a mão? Você percebe a água na sua mão? Você percebe o sabonete, a temperatura? Qual o processo que você faz para lavar a mão? Às vezes, acabamos perdendo os pequenos milagres do dia a dia, que é o prazer da água ali na sua mão, o prazer de tomar banho, o prazer da refeição. São coisas que está no piloto automático e acabamos não vivenciando o seu prazer na sua máxima que ele pode proporcionar. Eu acho que é muito isso que você está falando, né? Sim, de não experimentar isso, né, de verdade. Então vamos falar um pouquinho, né, eu trabalho isso na ansiedade mesmo, né, inclusive estava aqui agora, antes da gente se encontrar aqui, estava com um paciente que falava muito isso, né, não consigo me concentrar, eu não consigo focar, minha mente não para, eu começo uma coisa, eu já saio, eu tô numa reunião, eu preciso, parece que sair, levantar para tomar água, eu tô numa aula, eu preciso levantar, eu preciso fazer alguma coisa que eu não consigo parar, né? E isso eu trabalho muito o mindfulness para ansiedade, que é esses exemplos que eu tô trazendo para vocês, né? De ir aos poucos fazendo esse exercício mental, e é o que eu falo, é um exercício mental, precisa ir exercitando, assim como a gente vai sempre na academia para criar músculos, né? Não é de uma hora para outra que isso se transforma, mas precisa ir exercitando, tirando a mente desse lugar automático e trazendo para esse lugar mais perceptível, traz mais clareza, traz a consciência, né? Tudo isso que está me acontecendo. E aí, Rony, queria que você falasse um pouquinho, né? As pessoas que estão aqui assistindo a gente, como que é a alimentação de vocês? Algumas pessoas falam, nossa, eu não lembro nem o que eu comi na hora do almoço. Sim. Vocês lembram o que vocês almoçaram? Vocês sabem o que tinha ali no prato, né? Vocês sentiram o gosto da comida? Como que é, Rony? Como que você trabalha em relação a isso aí? Perfeito isso que você falou, o gosto da comida. Às vezes eu atendo um rapaz e ele pegou e falou, agora eu sinto o gosto da comida, eu não sentia. Ele falou, o chocolate não tinha mais graça, o lanche não tinha mais graça, mas não é porque ele não tinha mais sabor, é porque eu não percebia mais o sabor da comida. E é interessante quando você começa a aplicar o Mindful Eating, que é o comer consciente, que você passa a perceber tudo isso. Antes de entrar nesse ponto,
eu quero pontuar algo importante dentro do Mindfulness, que é a questão de lidar com o pensamento como evento mental. Porque é um fundamento do Mindfulness, e para trabalhar o Mindfulness, isso é de suma importância. Por quê? Você não é o seu pensamento, porque o seu pensamento vem e vai, mas você permanece. Você permanece, você é quem assiste, você é quem vê o seu próprio pensamento. Senão, tudo que eu pensasse fosse verdade absoluta, eu vou pensar que eu vou ganhar uma Ferrari. Então eu vou ganhar uma Ferrari, porque o que eu penso é verdade absoluta, não é? Aí seria bom, hein? Eu vou pensar várias coisas, então, aqui, ó. Vou idealizar e mentalizar várias coisas. Então eu vou mentalizar que eu vou ganhar. A Gabi, ela conversando comigo, ela deu um exemplo que eu achei interessante. Eu quero que você pense em um elefante cor-de-rosa, com asas, Pense, o seu elefante, do jeito que você gosta. Porque você pensou, ele está aí do seu lado? Não, porque é um pensamento. Então, o elefante veio certinho aqui, ó, na minha mente. Mas eu olhei pro lado aqui, não tem elefante nenhum, não. Que bom, né? Que bom, né? Que bom. Isso é ótimo. Então, é você aprender... A gente faz esses exemplos exagerados, né, Rony? Para que as pessoas possam trazer isso para suas experiências difíceis que você vive no dia a dia, para aquele momento em que você junta tudo, né, num bolo só e acha que o seu pensamento, só porque você pensou, ele é um fato real, indiscutível, né? E aí a gente traz esses exemplos exagerados mesmo para que vocês possam fazer essa diferenciação. Uhum. O Patrick mandou um carrinho, ele quer um carro azul de presente aqui. Então, e dentro do Mindfulness, que é o comer consciente, vamos trabalhar primeiro, você vai ter uma reeducação. Parando, na hora que você for fazer a refeição, pare e respire profundamente. Quantas vezes você chega para comer e chega ansioso, acelerado, com o pensamento a mil e come rápido ali e nem percebe a comida? No meu processo de emagrecimento, eu emagreci mais de 37 quilos, qual que foi a primeira coisa que eu fiz? Foi isso. Eu vou começar a aplicar o Mindfulness dentro da refeição. Então, eu parava, fazia respiração diafragmática, respirava pelo nariz contando até 5, segurava o ar contando até 3, soltava pela boca contando até 5. Repetia esse processo umas 5, 10 vezes. Bem, isso daí já acalmava o meu corpo e a minha mente. Fazia um escaneamento breve, sentia meus pés, as minhas pernas, meu tórax. Fazia um escaneamento corporal breve para prestar atenção no meu corpo, para eu estar presente no aqui e agora. E qual que é outros pontos importantes? Eu ter uma compaixão, um amor próprio comigo mesmo. É eu aceitar quem eu sou, como eu sou. Aceitar aquela refeição na minha frente. É observar o meu prato. Como que ele é? Então é importante, aqui entra a fome visual, você observar o seu prato. Ele está bonito, não está? Porque você come com os olhos. Então... Quantas vezes a gente come com os olhos e come o que não precisa? Sim. Quantas vezes a equipe de marketing não te sacaneou com aquele lanche enorme, suculento, você foi ver, era um lanchinho assim, nem era tão suculento. Então, exerça isso, por favor. Sabe, aqueles talheres bonitos que você deixa para as visitas? Você é a pessoa mais importante. Use esses talheres, essa mesa bonita para você. Nossa, muito legal você ter falado isso, Rony, muito bonito, porque assim, é como se eu preparasse mesmo aquilo pra mim, né, com muito gosto, com muito amor. E aí eu queria perguntar pra quem tá assistindo a gente aí, né, alguns de vocês, como que é a sua relação com a alimentação, com a comida? Você come a mais do que achava que deveria? Você come muito rápido, né, você come muito coisas que... supérfluas, assim, né? Besteiras, entre aspas, que a gente fala, né? Desnecessário. Você sente uma culpa quando você para de comer, come até ficar satisfeito e se sentir absurdamente, né? Fisicamente muito cheio,
né? E tem toda essa relação também da gente olhar a nossa comida como um nutriente que está vindo para nós. Mas na maioria das vezes a gente olha a comida como um grande vilão que eu preciso, porque eu tenho fome, porque o meu corpo precisa, mas eu preciso cuidar do meu corpo, né? Mas eu preciso ficar num estereótipo de magreza porque o meu corpo tá feio. E aí era o que você estava trazendo, né? Desse amor próprio, dessa autoestima. Sim. A pergunta do Patrick é interessante. Devemos comer por necessidade ou por prazer? Pelos dois. Você tem como você comer pelos dois. Como eu acabei de falar, você come depressa, você não sente o sabor. E algo interessante, quando você mastiga um alimento, quando você come o alimento, você sente uma intensidade muito grande daquele sabor. Depois da terceira mordida em diante, vai caindo a intensidade. E você não sente mais tanto sabor e você continua comendo em busca daquele primeiro gosto, daquele primeiro sabor. Então, o que você pode fazer para aumentar o prazer ali? Na hora que você for colocar na boca, mastigue devagar. Leve esse alimento para o lado direito, esquerdo, para o céu da boca. Perceba a diferença do sabor. Algo que é muito interessante, continuar sentindo o cheiro do alimento enquanto você come. Por quê? A sua saliva, a sua boca, a sua língua consegue sentir certos tipos de gosto. E o restante você sente pelo olfato. Então, quando você para e continua sentindo o cheiro da comida enquanto você está comendo, intensifica o sabor. Então tem como você comer por necessidade e por prazer. E comendo até menos. Porque quando você vai fazer isso, você acaba comendo menos. Vocês que estão assistindo a live, você, Gabi, você já percebeu que você consegue sentir o cheiro do alimento enquanto você está comendo? E já fez esse experimento de levar a comida para um lado e para o outro e percebeu a diferença no sabor? Olha, enquanto você está falando, eu estou pensando aqui, né? E eu falo tanto de mindfulness que eu vivo, que eu uso mindfulness, mas acho que na comida eu não uso tanto. eu não me recordo, assim, de ter sentido, né? Percebido essa experiência de, além de sentir o gosto da comida na boca, sentir o cheiro da comida. Mas essa questão de, né, levar a comida para um lado e para o outro. E tem uma coisa muito engraçada que eu até às vezes uso como exemplo. E mãe, avisa meu pai aí que eu tô usando ele de exemplo de novo. Que ele fala, vocês ficam só me usando de cobaia aqui nessa casa. Mas família é pra isso, né? Eu uso, né? Porque quando meu pai ele gosta muito de uma comida, ele fecha os olhos. E aí, e é muito engraçado isso, né? Às vezes a gente percebia isso. Ele faz, ele fecha os olhos. Mas por que você tá fechando os olhos? Né? A minha mãe já dando risada. E ele fala, eu consigo sentir mais o gosto quando eu fecho os olhos. E aí, quando a gente olha isso superficialmente, fica só engraçado, né? Fica assim, só não faz sentido. Mas é como se ele realmente, né, fechasse um distrator, algo que me distrai, que são um sentido, que é a visão, para aguçar outro sentido, que é o paladar. E eu foco mais nesse outro sentido. Então eu tiro outras coisas que me distraem, como por exemplo, algumas pessoas comem no celular, comem enquanto saem de um lugar e vão para o outro, né? Comem andando. E o quanto que é arriscado isso, né? O quanto que as pessoas elas entram num processo aí ou de transtorno alimentar ou de uma autoimagem distorcida, né? Por essa questão do corpo também, por essa falta de cuidado com o corpo. Sim. Por ter todos esses distratores, né? Essas distrações aí no meio da comida, no meio da alimentação. A Denise, ela comentou aqui que ela come muito rápido e com pressa. Então, eu quero que você faça esse experimento que eu falei no começo da live. Realize a respiração diafragmática antes de começar a comer. Pare e sinta o seu corpo. Comece sentindo só os seus pés no chão ali, com o sapato que você está usando, ou descalça, sentindo as suas pernas. Só vai levando a sua atenção. Bem rápido isso, questão de 1 minuto. E depois você vai fazer a sua refeição. Você vai perceber
que só isso já vai te ajudar a realizar a refeição com mais calma, sem tanta pressa, comendo devagar, porque você já acalmou a sua respiração. Então já vai ser um outro processo. E o que o que a Gabi falou é muito interessante sobre essa questão de você fechar os olhos, realmente para prestar atenção, para levar um sentido maior ali para o paladar. É muito interessante. Se tivermos o capricho de fazermos isso, seria muito interessante. Como que tem... O Glaucio, né, falando. Geralmente eu como pensando no que eu tenho que fazer após o almoço. Quando estou na empresa, tenho 45 minutos. Sim, então, mas você tem 45 minutos. Então, esses 45 minutos são seus. É seu aquele tempo. Então, use ele. É seu aquele tempo. Como eu falei, essas técnicas você vai usar 5 minutos no máximo. Vai lá, 5 minutos. Você ainda tem 40 minutos. Nesses 40 minutos, preste atenção no sabor da comida. Leve a sua atenção para a refeição. Observe o seu prato ali. Observe o cheiro, o gosto. Isso vai fazer a diferença. E quando você passa a prestar atenção na sua refeição, você vai perceber que aumenta o gosto, você vai sentir o gosto mais intenso, vai ser mais prazeroso e você vai comer menos. Então o seu almoço vai ter um tempo para acalmar a sua mente e alimentar o seu corpo. Pode servir como as duas formas. Assim como ele trouxe esse exemplo, eu acho que essa é a questão que a maior parte das pessoas falam. Mas eu só tenho 1 hora. Mas é 1 hora. É o seu tempo ali. Então invista em você. E não tem muito a ver com o tema, mas só uma curiosidade. Quando você faz uma refeição, o seu cérebro leva em média 15 minutos para mandar a mensagem que você está satisfeito. E nesses 15 minutos você pode comer pouco, comer muito. Por isso que às vezes você acaba comendo demais e não percebe. Depois de um tempo, nossa, eu exagerei. Por quê? O seu cérebro levou esses 15 minutos. Então, você pode usar esse tempo para comer mais devagar e você vai dar o tempo para o cérebro mandar mensagem que está satisfeito. Ou você comer uma porção menor de comida e ter isso em mente. Não, daqui 15 minutos eu vou estar satisfeito. No meu processo de reeducação alimentar, eu usei muito isso. Porque quando a Nutri passou a reeducação alimentar, eu comecei a seguir, nossa, eu ficava com muita fome ainda. Eu comia aquilo, eu falei, eu quero comer mais, isso não vai sustentar eu. Aí não, daqui 15 minutos eu vou estar satisfeito, vai me ajudar já. Então tá, depois de um tempo, eu já estava satisfeito. Olha, interessante. Eu fui colocando isso em prática comigo mesmo. E fui vendo que era hoje aquela porção, eu já estou acostumado. Mas levou um tempo. Então, é hábito, é um comportamento que você vai modificar. Você trazendo essa situação, Rony, me lembrou do que a gente estava conversando, né? De que o Rony, antes de conhecer o Mindfulness, o Rony, antes desse processo de emagrecimento dele, ele era 2 Ronys desse que você tá vendo aqui. E assim, né? E aí a gente brincou, dessa questão de que ele tinha esse muito por fora, né? E aí hoje ele está mais reeducado, né? E internamente ele também, né, se sente uma pessoa muito mais gentil com ele mesmo, muito mais gentil com as pessoas. Então, esse processo que a gente fala, tanto com a alimentação, com o processo de emagrecimento, por isso que a gente colocou autoestima junto, né? É um processo muito pessoal também, seu, que o Mindfulness ajuda bastante, mas um processo também com os outros, com as outras pessoas, a forma que você consegue, né, lidar, compreender ou talvez até conviver, né? Quantas pessoas tem ali, eu almoço, né, na minha casa com mais pessoas, mas cada um em um lugar, cada um em um ambiente da casa. Isso também faz parte, né? É um momento ali que talvez seja um momento rápido, mas é um momento, uma oportunidade sua que você tem em família. Assim,
Eu acabei de realizar uma semana de mente leve. Nessa semana eu ensino 7 tipos de fome e exercício para lidar com cada tipo de fome. E uma das pessoas que participaram, ela falou que mudou a alimentação dela e da família dela. Ela falou que ela começou a preparar o prato mais bonito, a mesa mais bonita, e as pessoas passaram a sentar na mesa para comer. Pararam de comer na sala e no seu quarto, porque a mesa estava bonita, estava bem arrumada, ela preparava o prato ali gentilmente, e isso cativou os demais. Então Isso que a gente fala, né? De trazer isso como um momento prazeroso. E que eu achei, assim, genial quando você respondeu, né? Não é só por necessidade, mas é também por prazer. Com prazer, na verdade, né? Transformar todo momento que eu vou comer em um momento prazeroso mesmo, né? E é muito legal isso. Eu acho que eu não tinha muito essa visão e essa estratégia nessa questão específica, né, da alimentação, de colocar a mesa de uma forma muito mais vistosa, que vai me dar vontade de estar ali, de viver esse momento, porque, gente, nós precisamos comer todos os dias, é algo que precisamos fazer. Então, convido cada um de vocês que estão assistindo a gente de que esse seja um tempo, pelo menos, de prazer e de descanso na sua rotina. Né? Às vezes os ansiosos dizem muito isso. Eu não tenho momento, né? Eu não consigo parar, eu não consigo fazer uma meditação, eu não consigo descansar, minha mente não descansa, ou eu não tenho mais prazer em nada que eu faço na vida, é tudo no automático, só saio fazendo. Então, um convite aí. Usa o momento da refeição como esse momento prazeroso, como esse momento de autocuidado e de cuidado com o outro também. Achei muito legal você ter trazido isso, Rony. Perfeito. E isso que você falou do seu pai, que você tira sarro dele, que ele fecha os olhos para comer, quando eu abro uma exceção, eu vou comer um doce, uma sobremesa, primeiro que não é mais o doce que eu comia antes, porque eu não consigo, meu paladar mudou. É muito doce, eu não consigo, tem que ser um chocolate, mousse de chocolate meio amargo, ou amargo por inteiro o chocolate para eu conseguir comer. E eu fecho os olhos para comer, eu fecho, sinto o cheiro, degusto, faço esse aí meus primos pegam, olham pra mim, esse negócio é loucura. Isso daí não é certo não, Rony. Aí eu até pego, vou para outro local, que é esse que eu me perturbando, eu perco a concentração, porque eu me permiti comer aquilo. Então entra também um outro ponto que é importante, a aceitação. Eu preciso aceitar. Se eu estou comendo aquilo, muito bem, eu estou aceitando que eu abri uma exceção para comer aquilo. E ok, não ter o julgamento, aquele julgamento, não, eu estou comendo isso, não. Eu abri a exceção, então eu vou me permitir. E você só pode mudar algo quando você passa a aceitar aquilo. Então, eu estou comendo demais, eu estou muito gordo, eu estou com a saúde prejudicada por causa disso. Muito bem, você só vai realizar uma mudança quando você aceitar que você precisa mudar. Então é aceitar. Então isso envolve até com essa loucura de perder 35. Já passei 35 quilos, já foi mais. Quando eu chegar na minha meta vai ser 43 ao todo. Eita! Quando eu atingir a minha meta. Então, é você aceitar, ter uma atitude de não julgamento e aceitar. E é uma questão de curiosidade genuína. Uma curiosidade pelo gosto do alimento. Nesse programa também de Semana Mente Leve, quando eu falo sobre a questão do olfato, tem uma moça lá que ela é formada em gastronomia. Ela é chefe de cozinha. E eu falo para você perceber o alimento assim como quem degusta o vinho, né? Que traz e cheira a taça, né? E ela falou, não, mas quem faz gastronomia aplica isso na cozinha também. Aprendemos a perceber o ingrediente pelo cheiro. Eu falei, nossa, eu não sabia disso. Ela trouxe essa curiosidade, que eu achei bem interessante. Ela falou, então, eu consigo perceber mais o sabor do que as outras pessoas, ela relatou. É por isso que, geralmente, os críticos, eles conseguem
perceber um sabor muito intenso na comida, porque eles têm essa questão do olfato apurado. Sim. Então eu não tinha essa noção, né? Foi interessante essa colocação dela. E além do paladar deles ser aguçado, eles usam muito o cheiro, né? Então entra muito essa questão da curiosidade, você colocar o alimento na boca e perceber. Uma dica também que eu dei nesse mesmo grupo, que uma mãe pegou e perguntou, mas como eu posso praticar isso sendo mãe, tendo filhos? Eu falei, você pode ensinar isso para o seu filho e transformar isso em um jogo. Quantos ingredientes você consegue perceber nesse alimento? Quero que você adivinhe quantos, e quem perceber mais vai ganhar o jogo. Você pode transformar o ambiente alimentar ali em um jogo para o bem dela, da criança. Olha, você vai sentir o cheiro assim, igual a mamãe está sentindo. Vai copiando. Por quê? O índice de obesidade infantil está crescendo. Então, você educar o seu filho, a sua filha, a comer de forma consciente, vai ajudar a crescer dessa forma. E lembrando, não só questão de estética, é questão de saúde. É questão de bem-estar, que está tudo envolvido. Isso faz sentido para você, Gabi, para o pessoal que está assistindo a live? Gente, é muito legal isso, e na verdade é dessa forma que a gente quer trazer, né? Não só numa questão de estereótipo, quando a gente fala desse cuidado com a alimentação, desse cuidado com o peso, é por questões de saúde, e principalmente também para nós, né, que somos da área da saúde mental, é por essa questão de como você se olha, né? Dessa autoimagem, dessa autopercepção, dessa autoestima. E aí, então, quem tá aqui com a gente hoje já entendeu, já aprendeu a comer não só com a boca, né? Mas a degustar muito mais, a comer comendo, a estar inteiramente, né, nesse momento, né, da alimentação. Vocês já viram, então, também algumas dicas que podem ser utilizadas e que precisam ali, né, da correria do dia a dia, dos nossos afazeres, dos nossos... das nossas responsabilidades mesmo, em parar e se perceber. Eu falo bastante com os pacientes, né, sobre essa pausa transicional. Então, eu paro, enquanto eu troco uma atividade, né, por exemplo, eu tô trabalhando e eu vou comer. Ou eu estou em casa assistindo TV ou conversando com alguém, ou eu acabei de ter uma briga com alguém, e aí eu vou comer, né? Vamos falar um pouquinho desse ponto de descarregar, entre aspas, na comida. Uma pausa transicional. Então, quando eu vou, né, fazer essa transição de uma atividade para outra, eu paro, me dou conta do que aquilo que eu estava fazendo antes ainda reverbera dentro de mim. O que aquilo que eu estava fazendo antes ainda ecoa um pouquinho, né? Aqui dentro de mim de novo. Então, assim, e eu coloco a intenção para minha próxima atividade. Então, eu percebo que o que eu fiz, o que eu acabei de fazer, ficou lá atrás. Vamos colocar um exemplo ali de uma situação difícil, de um estresse no trabalho ou de uma briga com alguém. Ficou para trás. Agora é um novo momento, né? Essas sensações ruins ficaram. E agora eu coloco a intenção do comer. Por que eu vou comer? O que eu desejo aqui, né? Nesse momento, no comer, eu paro, olho, respiro fundo algumas vezes. Então, essa questão da pausa transicional, ela também é muito legal, é muito importante. E dá para trazer também para a comida, né? Porque a gente traz isso muito para as atividades, né? Para correria, entre aspas, eu não gosto muito, na verdade, sim, eu não gosto nada dessa palavra, dessa expressão, né? Tudo, tô na correria, tô na correria, tô na correria. Então, é a grande muleta que a sociedade usa hoje, mas em meio aos afazeres do dia a dia, faz essa pausa transicional, né? Percebe o que você acabou de fazer, que emoção te trazia e qual é a próxima atividade que você vai fazer e o que você deseja para essa próxima atividade. Dentro disso que você falou, eu lembrei da fome do coração, que dentro do Mindful Eat trabalhamos com a questão da fome do coração, o sentimento que você tem, que está comendo. Eu quero que você pare e verifique, eu estou comendo porque eu estou com fome fisiológica
ou porque eu estou angustiado, porque eu estou triste, porque eu estou magoado? E se eu comer, vai resolver isso? Vai resolver essa questão? Então passe a escrever o que você pode estar fazendo para resolver isso de forma assertiva. Ah, eu estou com raiva de fulano de tal. Se eu comer, vai resolver? Não. Então eu vou estruturar uma conversa que eu vou ter com ela. Quais são os pontos que eu vou falar? Então você vai colocar esses pontos. Ah, eu estou sentindo uma falta de amor, uma falta de carinho. Oi, Marina, quanto tempo? Saudade. Você vai se abraçar. Se abrace. Isso parece loucura, mas assim, o nosso cérebro ele não sabe diferenciar muito bem o abraço seu e o abraço de outra pessoa. O importante é o contato. Então, quando você se abraça, você sente esse aconchego, pode estar melhorando essa questão da fome do coração. E tem muitas pessoas que comem algo porque faz lembrar de alguém querido. Eu como um bolo de chocolate porque eu lembro da minha avó. Muito bem, é uma lembrança gostosa, é uma fome do coração que você tem ali. Mas você comia uma outra coisa com a sua avó, que era um pouco mais saudável, por exemplo. Eu comia manga com a minha avó. Então tá. Então você vai substituir aquela lembrança, aquele afeto que tinha pelo bolo de chocolate, pela manga. Passe a comer a manga lembrando dos momentos positivos que você teve com a sua avó. Uhum. Então você pode adaptar, fazer uma transição de memórias afetivas para um outro alimento mais saudável. E o porquê que o Mindful Eating, comer consciente, ajuda tanto no transtorno alimentar e no processo de emagrecimento? Por quê? Quando a pessoa ela está muito acima do peso, obesa, ou ela tem compulsão alimentar mesmo, ela tem o comer transtornado, tem muita questão do julgamento, do se julgar. Ah, eu estou gordo, estou feia, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, e todo aquele drama que vai na sua mente. E o Mindfulness vai trabalhar você aceitar quem você é, como você é, a perceber que o seu pensamento não é uma verdade absoluta, que ele é um evento mental. Então vai estar acalmando pessoas geralmente que têm um transtorno alimentar ou está acima do peso, tem muita questão de ficar remoendo o passado, ter aquele pensamento acusador e remoendo várias vezes a questão do comer emocional. Então, o futuro, fica muito preocupado com o futuro. Isso é muito presente em quem está realmente com transtorno alimentar ou acima do peso. E Mindfulness é perfeito para lidar com isso. Realmente vai ajudar a diminuir seu estresse, a diminuir essa voz crítica que tem dentro da sua mente. E dentro desse ponto, você tem alguma coisa que está acrescentando, uma coisa diferente, Gabi? Essa voz crítica, assim, ela é clássica, né? Pra gente Sim. trabalhar, e ela sempre aparece, sempre tá aí, né? Nesse processo de autossabotagem, na verdade. Então, diante dessa situação da alimentação, né? Eu como porque eu tô me sentindo mal, e aí depois eu começo a me sentir mal porque eu comi. Exatamente. E aí vira esse grande ciclo, né? Essa grande bola de neve de um olhar negativo para mim mesmo e de uma autoimagem negativa. E o que a gente vê também é que tem muito daquela distorção cognitiva, daquele erro cognitivo do tudo ou nada, né? Uhum. Eu faço uma restrição alimentar muito grande, absurda, para tentar recuperar aí uma autoestima, uma autoimagem, mas eu não dou conta, e aí eu como uma coisinha assim, um bolo a mais, um chocolate a mais, ou uma refeição a mais, eu falo, já comi tudo errado hoje mesmo, então já vou aproveitar e vou enfiar o pé na jaca, né? E aí sai do tudo ou nada. E aí fica pulando nesses extremos. Algumas pessoas também têm esse grande efeito sanfona, e que por trás disso tudo tá essa voz negativa, né, pessoal, essa voz interna, essa voz crítica que a gente fala muito no Mindfulness, que a gente precisa, na verdade, cuidar dessa voz crítica e não brigar com ela, né? Quando ela começa a ser cuidada, ela deixa de ser crítica, né? Ela passa a entrar nesse processo de compaixão,
de gentileza. E aí, se eu olho para mim com mais cuidado, né? Eu vou cuidar também daquilo que eu faço. Eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou cuidar do meu corpo. Porque se eu olho para mim com uma crítica muito grande, né? Eu vou criticar o meu corpo. Eu vou criticar aquilo que eu comi. Eu vou deixar de acreditar, né? Porque, eu não consigo mesmo, não adianta eu querer, né, cuidar da minha alimentação, porque toda hora eu erro, eu caio, eu como uma coisa errada. E aí, se eu deixo de acreditar, né, nessa catastrofização do futuro, realmente é uma autossabotagem, é um ciclo aí que não consegue ser quebrado, né? Então a gente fala, como psicólogo profissional, nós temos muito para trabalhar com vocês, nós temos muito para trabalhar com essa questão da alimentação, da autoimagem, da autoestima, da ansiedade. Só que depende muito de vocês, de cada um de vocês que estão aqui assistindo a gente e dessas pessoas que, enquanto a gente está falando, vem na sua mente, porque a gente sempre lembra de alguém, né? Sim. A gente fala, escuta alguma coisa e sempre lembra de alguém. Nossa, fulano precisava estar ouvindo isso daqui. Ciclano precisava estar ouvindo isso daqui. Sim. Então, e se assim, você depende acha muito isso, de vocês também, da sua disponibilidade. e se veio alguém na sua mente, manda essa live para essa pessoa também, para estar ajudando ela, né? Só apertar num aviãozinho aí e manda para ela. Isso o Patrick pegou e fez um comentário aqui, eu lembrei um exemplo que ele dá. O Patrick, ele não é alguém muito másculo, muito forte, que tem músculo, que sabe lutar, ele não é isso. Ele é alguém que tem lábia, ele sabe conversar. Aí ele fala assim, eu não vou me meter numa briga. O que eu faço? Só as pessoas dão risada. Se deu risada, ela perde a moral. Se deu risada, perdeu a moral. O lema dele é esse. Então, o que é isso? Estou te entregando aqui. Gente, esses são amigos psicólogos conversando um pouco. Então, o que acontece? Quando você vai entrar com essa briga interna que você tem com esse lado crítico, você vai perder. Você é alguém que não tem como ganhar essa briga. Então o que você pode fazer? Pode fazer dar risada para perder a moral. Vai fazer esse dar processo risada. de aceitação. Entendi. Sim. Agora, gente. Consegui chegar onde o Rony queria. É esse processo de aceitação que a gente precisa. Sim. Se você lutar contra isso, você vai apanhar. E quando você trabalha essa questão de autoaceitação, você faz as pazes com esse inimigo que não tinha como você vencer. Mas você vai fazer as pazes com ele. Então, com o Patrick entrou, veio esse exemplo e para mim fez muito sentido na minha mente. Não sei se vocês conseguiram compreender. E realmente, isso vai precisar de tempo. O Patrick, depois eu resolvo com ele lá, mas ele sabe que eu amo ele. É um amigo querido. A gente fala então desse processo, né, de aceitação. Eu aceito talvez ali que o meu ponto fraco é uma lasanha, ou que o meu ponto fraco é um chocolate, ou que o meu ponto fraco é quando eu brigo com tal pessoa, que o meu ponto fraco é um estresse no trabalho. Eu preciso trazer isso com muita clareza, né, que é o que o Mindfulness traz. Então, sempre que nós falamos que trabalhamos o Mindfulness com os pacientes, com os grupos, né, que eu tenho trabalho em grupo, o Rony tem trabalho em grupo, quando nós levamos o Mindfulness nisso, é exatamente levar essa clareza, né, essa aceitação de olhar a realidade tal como ela é, né? Então, assim, se eu já sei que o meu ponto fraco é esse, se eu sei que num momento em que eu tenho alguma situação importante, alguma prova que me traz ansiedade, ou uma briga com alguém, se eu já sei que eu desconto isso na comida, aí é um ponto importante de talvez eu não ter comida em casa, né? Eu não ter aquele chocolate que eu gosto, ou não fazer aquela lasanha, porque eu sei que é um momento em que eu vou descontar, né? E vou me arrepender depois. E aí vai vir aquela voz crítica, a famosa voz crítica, e que vai cada vez mais me colocar numa grande bola de neve, em que isso tudo só vai me atrapalhar e aí eu não consigo mais sair disso. Então, trabalhar a aceitação, né? O Patrick falou alguma coisa aqui em cima, usar as nossas qualidades e o que temos de melhor a nosso favor. Nós conseguimos colocar isso em tudo, né? E trabalhar essa mente focada, essa mente aberta, né?
é realmente conseguir ver com mais clareza o que eu tenho de melhor, né? E o que me falta, o que é uma dificuldade para mim que eu preciso trabalhar. E não me achar, né, um super-herói, uma pessoa que busca a perfeição, que precisa ser perfeito para que as coisas deem certo. Perfeito. Aí entra aquela pequena diferença entre a autoestima e a autocompaixão. Porque a autoestima, o que seria? É como você se vê você mesmo, sendo bom e ruim, e como você acha que os outros veem você. Quando você acha que os outros veem você. Tem muito isso. Às vezes, principalmente mulheres, tem mulheres que são incrivelmente lindas, maravilhosas, e acabam não saindo de casa achando que está feia. E você olha, você é a coisa mais linda do mundo, parece um anjo. E ela não se vê assim, porque ela está preocupada com o que o outro vai achar. Então a autoestima envolve isso. E a autocompaixão entra como? Você aceitar que você tem pontos fortes e pontos fracos. É aceitar aquilo que está acontecendo da forma que é. Sem esse turbilhão de pensamentos, de julgamento, não. É você aceitar a sua experiência assim como ela é. Isso envolve a questão do corpo mesmo. Tem o grupo do pessoal de funcional. Eu estava conversando com o pessoal, eu peguei e falei, olha, eu gosto da minha coxa tá enorme, tá grossa, tá forte, musculosa. Aí o pessoal, não, você tá se achando, né? Eu falei, não é achando, eu reconheço meu ponto forte. Eu reconheço que eu tenho pontos a melhorar e eu reconheço isso daqui. É a essência. É aceitar a experiência como é. Eu sei que tem partes do meu corpo que eu preciso melhorar, mas eu reconheço que tem partes do meu corpo que está ok. Então, é isso, é você aceitar que você é um ser completo. Você é um ser... Imagina um quebra-cabeça. Tem várias peças que formam um todo. Que forma uma imagem geral. E você é como se fosse um quebra-cabeça. É feito de vários pedacinhos, mas que formam um todo que você é. Então, é você aceitar essas limitações. E dentro dessa parte da autocompaixão, a autoestima, qual que é a sua visão, Gabi? Como que você vê isso? Eu achei muito bacana desse exemplo que você trouxe, essa situação que você trouxe, porque realmente tem momentos em que a nossa autoestima ela é muito afetada pelo que o outro diz, né? Ou por esse socialmente aceito. Eu não posso dizer que eu gosto de tal parte do meu corpo, eu não posso dizer que tal parte do meu corpo, olha que legal, tá bonito, porque isso quer dizer que eu sou uma pessoa que se acha, uma pessoa que tá se dizendo acima do outro. Mas em nenhum momento, né, você, por exemplo, menosprezou alguém para dizer que você gosta de uma parte do seu corpo. Então, cada um de vocês que estão assistindo a gente aqui, né, lembre-se disso. Você reconhecer ou valorizar uma parte do seu corpo ou algo de bom, alguma qualidade que você tem, não é num comparativo sobre as outras pessoas. Não é menosprezando, se achando mais ou se achando menos. É apenas uma característica e um reconhecimento pessoal seu. E isso é importante de ser feito. E aí muitas pessoas caem, né, nessa baixa autoestima porque não posso, né? O outro é melhor do que eu. Eu até gosto, sei lá, do meu cabelo, mas o cabelo do outro é mais bonito ainda do que o meu. Então eu precisava ter um cabelo como aquele. Então, toda essa forma como a gente se vê e essa ansiedade, né, que essa convivência social nos traz, essa ânsia, né, de estar sempre insatisfeito. Parece que o tempo todo está insatisfeito, insaciável. Perfeito. Sempre está em busca de algo que eu não sei o que é, que não existe e esqueço de viver o momento presente. Esqueço de viver aquilo que já está acontecendo agora. E o mindfulness é quando a minha mente entra nesse lugar de viver e aproveitar aquilo que já é, aquilo que está acontecendo agora e esquecer dessa busca incessante, dessa busca insaciável, né, de algo futuro. Isso que você falou é muito importante, a questão do aceitar. Aceitar também o seu biotipo. Aceitar o corpo
que você tem. Já que o Patrick está aqui, eu tenho liberdade com ele, eu vou usar ele como exemplo novamente. Ah lá, de novo. Eu vou usar ele como exemplo. Assim, imagine se eu pego e eu falo, não, eu só vou ficar feliz se eu tiver o corpo igual ao do Patrick. Eu nunca vou ficar feliz, porque eu nunca vou ter o corpo igual ao dele. Porque o meu biotipo é diferente do dele. E ao mesmo tempo, ele pode ter o mesmo pensamento. Eu só vou ficar feliz se eu tiver o corpo igual ao do Rony. Mas ele nunca vai ter o corpo dele igual ao meu, porque o biotipo dele não é esse. Então, é você aceitar o corpo que você tem como ele é. Porque você tem as suas belezas, como eu falei, você tem qualidades e defeitos. Então, você aceitar isso que você é, como você é. Aceitar a experiência como ela é, na inteireza. Observar. O Mindfulness, eu gosto muito porque você dá um passo para trás e passa a observar a situação como ela é. Que às vezes você está fazendo uma tempestade em um copo d'água. E quando você se retira e olha de fora, isso aqui não era tudo isso. E tem muitas pessoas que, na verdade, Rony, caem no erro, né? Nessa regrinha que a gente coloca, nessa condição de que se eu aceitar que talvez eu nunca vou chegar no corpo do outro, então eu vou ficar muito preguiçoso, vou ficar muito relaxado e aí vou viver de qualquer jeito. Então também não é isso. A aceitação, ela nunca nos leva para um processo de estagnação, né? Então, assim, aceitar não é no sentido de passividade, é somente e simplesmente no sentido de reconhecimento. Eu reconheço, né, que talvez eu não vou chegar no corpo do outro. Eu reconheço que o processo de emagrecimento para mim é mais fácil ou mais difícil. Eu reconheço que para mim uma alimentação saudável é mais fácil ou mais difícil, mas isso não me faz paralisar, isso não me deixa estagnado, né? Eu só reconheço, vejo o lugar onde eu estou, tal como ele é, e escolho o que fazer com isso, e escolho para onde eu vou, né? Perfeito. Claro que talvez eu vou emagrecer tantos quilos, não em um mês, mas em 2 ou 3 meses eu consigo, e aí eu vou fazer isso. Ou, não, então nunca vou emagrecer. Não, deixa quieto. Sei lá, eu emagreço 2 quilos quando eu quiser, a cada 1 ano, né? Também não é nesse processo. O meu processo de emagrecimento é muito difícil, eu tenho dificuldade de perder peso. Então, vou aí colocar 2 quilos por ano. Também não é assim. Não é isso que a aceitação traz. Muitas pessoas têm esse medo, né? De, não posso aceitar, porque senão eu vou entrar nesse lugar de passividade e vou estagnar. Sim. Tem uma frase de Carl Roger que fala mais ou menos o seguinte: eu só mudo quando eu aceito a minha condição atual. Para mudar, você precisa aceitar. Então, eu aceito que eu tenho dificuldade para emagrecer, igual o meu caso. Eu passei por várias cirurgias, sofri um acidente, e isso afetou o meu organismo. Eu tenho dificuldade de emagrecer. Eu emagreço mais devagar do que quem não tem esse problema. Uhum. Então, eu tinha uma limitação. Eu, particularmente, eu usei muito tempo isso como desculpa. O que eu mudei depois? Eu passei a treinar mais do que os outros. Eu fazia um treino mais intenso, eu modifiquei, mas primeiro eu precisei aceitar isso. Parou de ser uma desculpa e eu passou a ser uma aceitação. Eu tenho, então o que eu posso fazer para mudar isso? Exatamente. Então isso eu fiz traz. O que precisava mudar. Parou de ser uma desculpa e passou a ser a aceitação de verdade. Então a aceitação é isso, é você perceber o que você precisa fazer para mudar e como você vai fazer. Vamos, não sei se você tem mais, né, alguma coisa aí que ficou para trás, mas eu tô aqui agora já na cabeça um pouquinho ansiosa, aliás, mas para a gente poder fazer uma prática aqui antes de encerrar, não sei quanto tempo a gente ainda tem. Sim. Se alguém tem alguma pergunta para trazer para nós. Eu vou passar um exercício e depois uma prática. Eu separei um exercício para estarmos realizando. Se você tem caneta, papel aí, eu quero que você pegue agora ou faça depois. Eu também?
se possível, se você quiser. Se você quiser Patrick, fazer. saudades de você. Vocês precisam vir aqui conhecer. Eu não sei se você tem aí fácil. Eu quero que você escreva 10 atributos que você tem que trabalham sua autoestima, de forma positiva ou negativa. Obrigado, Ficou vocês são maravilhosos. eu acho. Ficou um pouco confuso. Por exemplo, o que você tem olha, minha inteligência. Eu considero que eu sou uma pessoa inteligente. Eu considero que eu sou uma pessoa criativa. Eu considero que eu tenho um rosto bonito. Eu considero que eu sou elegante, que eu sei me vestir muito bem. Então, isso são atributos. Ou pode ser algo negativo, que mexe, que atrapalha a sua autoestima. Ah, eu tenho uma barriga aqui, que essa barriga me incomoda. Eu tenho essa gordurinha aqui em tal local que me incomoda. Ah, eu tenho dificuldade de aprender algo novo. Isso pode ser algo que afeta a sua autoestima. Então, eu quero que você coloque 10 coisas. Pode ser positivas ou negativas. A Gabi, se ela... mesmo isso não, hein, gente? A Gabi, se ela não fosse psicóloga, ela poderia ser estilista, porque ela sabe se vestir muito bem. Então, não coloquei isso, vou colocar aqui então. Ela poderia ser um atributo dela. Agora eu quero que você responda 3 perguntas relacionadas a cada um desses itens. A primeira pergunta: eu quero me sentir melhor do que os outros ou me sentir conectado com os outros? Esses atributos, cada atributo que você colocou aí, você valoriza isso porque você quer se sentir melhor do que os outros ou você quer se sentir conectado com os outros? A outra pergunta é: será que o meu valor vem do fato de eu ser especial ou o fato de eu ser humano? E a terceira pergunta que eu quero que você responda, relacionada a cada um desses itens: eu quero ser perfeito ou quero ser saudável? Principalmente esse ponto, o último, que às vezes tem algo em você que você não aceita, mas porque você está querendo atingir a perfeição e não ser saudável. E às vezes valorizar aquilo que às vezes você quer ter um valor para ser alguém especial, mas esquece que você é humano e você tem certas limitações. E ok com isso. Então, eu quero que você responda, depois que acabar essa live, com calma. Olhe cada um desses itens, responda a primeira pergunta: quero me sentir melhor do que os outros ou me sentir conectado? A segunda pergunta: será que o meu valor vem do fato de eu ser especial ou de ser humano? E o terceiro: eu quero ser perfeito ou quero ser saudável? O que você conhecia essa prática, Gabi? Não? E vocês que estão aqui, o que vocês acharam dela? Eu não conhecia essas 3 perguntas assim dessa forma, né? E eu achei muito interessante, porque realmente, né? E o Rony, ele deixou isso de surpresa também pra mim. Mas realmente, a gente vê em cada uma dessas perguntas, traz tudo que é o mindfulness, né? Eu quero me sentir conectado com o outro, nessa grande humanidade compartilhada, que é uma das bases, Gabi, né, vai acabar aqui. Já vai tá o sinalzinho. Gente, foi um prazer ter cada um de vocês. Gabi, um prazer ter você aqui. Você é sensacional. Um grande abraço, um grande beijo para vocês. Gente, muito obrigada por essa noite, então. A gente comunica, a gente vai conversando mais, então, aí, nos próximos dias, quem sabe mais live. Gente, muito obrigada.